Bom dia, agradeço aí o Davi que entrou em contato comigo primeiro e também porque fez um esforço para adaptar as datas aí para esse encontro a partir de umas necessidades que eu tinha, que na segunda-feira eu estou viajando para a Holanda, minha esposa é holandesa e a gente tem quase uns 3 anos aí que não vai para lá e a gente vai lá visitar a família. Então ele conseguiu encaixar as coisas de um jeito que eu pudesse estar aqui hoje. Então valeu e agradeço também o convite de apresentar algumas das coisas que eu tenho pesquisado. Meus estudos com relação ao culto no Antigo Testamento retomam talvez 2014, então tem uns 8 anos aí que eu estou nessa pegada e foi tema do meu mestrado, trabalhar com culto, teologia sacerdotal, não especificamente sobre a questão dos sacrifícios em si, mas com certeza fazendo parte aí de grande parte daquilo que eu escrevi, pesquisei e continuo pesquisando e escrevendo. Talvez o que me chamou mais atenção a respeito desse assunto foi a questão de se fazer uma teologia a partir da experiência encarnada, o que tem a ver aí tanto com questões naturais e ambientais, chegando a questões sociais, dinâmicas sociais. Isso para a gente, como evangélico protestante, é um tanto estranho, muito acostumados com o fazer teológico a partir da nossa mente, como se isso estivesse separado da nossa existência encarnada. Então vamos lá. A cultura ocidental, em geral, entende que as práticas religiosas evoluíram de formas naturais, materiais e rituais para aí formas históricas, espirituais e racionais. E é por isso que em estudos cristãos, por exemplo, a gente vê nos rituais do culto do antigo Israel como sendo um pouco mais desenvolvidos do que os povos pagãos vizinhos, um pouquinho mais de mente na teologia aí do antigo Israel, enquanto o cristianismo avança e desenvolve plenamente um culto espiritual contra um culto material. Obviamente, tal visão não é inerentemente cristã, ela tem um fundamento filosófico que não é necessariamente cristão, mas é parte muito importante da teologia protestante que ganhou, obviamente, muita força depois do Iluminismo. De certa forma, meu estudo vai estabelecer um desafio para o entendimento racional e espiritual do culto e eu espero que inspire uma nova apreciação por expressões encarnadas da relação humana-divina. Tais expressões, é claro, provarão estar mais alinhadas com a visão de culto do Antigo Israel, especialmente em suas expressões recordadas ali no Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento, como o pessoal curtiu falar aqui no começo, do que é a típica perspectiva protestante moderna. A tarefa de interpretar fenômenos religiosos na antiguidade é permeada de dificuldades. Dentre esses fenômenos, o culto, permeado de rituais e expressões corporais, é particularmente difícil de analisar e para biblistas ou cientistas da religião, lidando com a história do Antigo Israel, essa dificuldade é um pouquinho amenizada, porque nós temos uma riqueza de material literário que descreve essas experiências ou esses fenômenos. Contudo, interpretar descrições ou prescrições literárias não é a mesma coisa que observar uma performance cultual, e aqui é importante dizer, apesar de não ter escrito, mas ainda mais diferente do que observar, ainda mais diferente do que participar, tem nas discussões antropológicas a questão do êmico e do ético, então participar ou observar são coisas bem diferentes e isso faz muita diferença quando a gente tenta imaginar significado de rituais, significado de culto. E eu quero tentar transpor um pouco dessas dificuldades. Eu utilizo alguns estudos antropológicos clássicos
sobre sacrifícios religiosos, estudos recentes de teoria ritual e uma análise exegética da literatura sacerdotal do Pentateuco, mais especificamente, apesar de usar alguns outros textos do Antigo Testamento também. Mas eu quero tentar apresentar um possível significado para o culto do Antigo Testamento a partir da experiência de hospitalidade. Então, esse possível significado da experiência do culto aqui como hospitalidade divina. Caso tenhamos tempo, vamos ver o que acontece aí, mas a partir desse significado também falar sobre algumas implicações éticas e teológicas do culto do Antigo Israel, tentando apresentar isso para formar um argumento sobre a função do culto como teodiceia numa perspectiva escatológica. Metodologicamente, é importante destacar que, primeiro, nenhuma teoria é suficiente para interpretar o significado de um sistema cultico. Isso era muito comum nos estudos clássicos, você falar que o sacrifício significa isso, o sacrifício significa aquilo, dádiva, a comensalidade, coisas assim. Mas a gente hoje já percebe que um só não dá conta do recado, né? O fenômeno religioso, e aqui especificamente o fenômeno cultico, envolve diversos tipos de rituais, mesmo se considerarmos somente a prática do sacrifício. Então, uma teoria só não dá conta. Em vez de uma teoria com seu caráter singular e geralmente universalizante, é melhor fazer uso de princípios organizadores, pois permitem pluralidade e não buscam explicar tudo a respeito daquele fenômeno. E por isso eu apresento a hospitalidade divina como uma possibilidade, dentre outros possíveis significados do culto no Antigo Israel, a partir daquilo que nós temos nos textos do Antigo Testamento. Perdão. Eu nunca recebo ligação, a não ser de call centers, e hoje recebi. Deixa eu desligar. Desculpa, gente. Então, um dos possíveis, né, hospitalidade divina como um dos possíveis significados da experiência cultica no Antigo Testamento, no Antigo Israel, a partir daquilo que nós temos no Antigo Testamento. Bom, o texto bíblico, obviamente, é bastante seletivo, a ponto de ser impossível recriar uma performance desses rituais. Isso mesmo a respeito de Levítico 1 a 7, por exemplo. Se você pegar o texto de Levítico 1 a 7 e tentar recriar a experiência cultica de sacrifício do Antigo Israel, você vai falhar miseravelmente, porque a gente não tem todas as informações que são necessárias para isso lá. Por isso, além do texto, nós precisamos considerar o contexto literário e também o contexto cultural, de alguma forma, a partir daquilo que possa ser relevante. Esses contextos são complementos necessários para entender os rituais culticos do Antigo Testamento e no Antigo Israel. A respeito do contexto cultural, somente considerarei aqueles que são refletidos nos próprios rituais, conforme sua descrição textual, o que não depende de uma reconstrução detalhada dos rituais em si. Então, como eu estou pegando só algumas características, alguns valores, é problemático a gente tentar reconstruir a experiência em si, então é melhor pegar só algumas coisas, né? Minha sugestão é que o princípio da hospitalidade divina, conforme os contextos literário e cultural, seja uma forma adequada de entender e organizar o fenômeno do culto no Antigo Israel. A respeito do contexto literário, como grande parte do que sabemos do culto no Antigo Testamento é proveniente de Levítico, nós dependemos daquilo que nos estudos bíblicos eles chamam de perícope do Sinai, que vai desde o Êxodo 19:1 até Números 10:10, ou seja, desde o momento que Israel chega no Sinai até o momento que Israel sai do Sinai. No livro de Êxodo, a prescrição de rituais culticos, que aparece ali principalmente no capítulo 29, aparece como parte da instrução sobre a construção do tabernáculo entre os capítulos 25 e 31. Essa instrução segue a experiência singular da presença divina por Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos de Israel, lá em Êxodo 24. Depois de alguns jovens, é interessante isso, depois de alguns jovens efetuarem os rituais, aqui os sacrifícios, seja talvez um termo mais correto,
o sacrifício de ascensão e o sacrifício de paz, o olá e o zebar shelamim. O olá, aquele que se queima tudo, ou aquilo que é chamado nas versões em português de holocausto, e o zebar shelamim, que acho que é oferta pacífica, ou oferta de comunhão em algumas versões aí, em que parte é queimada e parte é consumida numa refeição de comunhão entre sacerdotes e ofertante. Os participantes, logo depois, né, dessa oferta dos jovens, lá em Êxodo 24, os participantes, o texto nos diz, viram a Deus, comeram e beberam. Está lá em Êxodo 24, 11. Então, após a conclusão da construção do tabernáculo, aqui eu só estou tentando fazer a relação entre a experiência do Sinai e a experiência do tabernáculo, tá? Após a conclusão da construção do tabernáculo e da performance de rituais culticos, lá em Êxodo 40, o texto nos diz que a glória de Yahvé, do Senhor, enchia o tabernáculo. Então, nós temos aqui pelo menos uma questão de encontro com a presença divina a partir do culto, que obviamente tem uma expressão principal aí, a oferta de sacrifícios. Então, nesse contexto literário, a construção do tabernáculo e a performance de rituais culticos estão ligados à habitação de Yahvé em meio ao povo, seja Yahvé no Monte Sinai ou Yahvé no tabernáculo, e a experiência de comunhão e encontro com ele, o que pode ser descrito como experiência da hospitalidade divina, pois os lugares sagrados eram caracterizados como lugar da habitação de Yahvé, seja um lugar sagrado com esse aspecto mais natural, ou um lugar sagrado como um aspecto de santuário e construção, uma construção arquitetônica, seja como for. Isso é expresso com expresso com termos diferentes em alguns textos bíblicos. Então, por exemplo, quando você lê a experiência de Jacó em Gênesis 28, ele fala sobre casa de Deus, porta do céu. Ou você vai para Êxodo 15, 17, você tem alguns termos como santuário da sua habitação e tal. Então, nós temos essa experiência com a presença divina que culmina com uma refeição comunitária. Isso tanto em Êxodo 24 quanto na inauguração do culto do tabernáculo, que começa em Êxodo 40, mas aí tem o Levítico 1 a 7, e aí você tem a inauguração do culto em si, só lá em Levítico 9. Mas a gente pode entender as prescrições culticas de Levítico 1 a 7, que está exatamente entre esses dois relatos, a inauguração do tabernáculo, ou seja, a entrada da presença de Yahvé no tabernáculo, e depois a inauguração do culto, que aí de fato tem os sacrifícios ofertados e o povo de fato experimenta o culto ali. No meio disso tem Levítico 1 a 7, e a gente pode considerar esse texto como normas para se aproximar da presença divina e experimentar sua hospitalidade no momento de encontro com a divindade. Daí a designação até do tabernáculo como tenda do encontro, como o Ohel Moed. Isso fica claro no uso da raiz hebraica karav. Logo no comecinho de Levítico 1 a 2, é um texto lotado de palavras a partir dessa raiz hebraica. Então, Levítico 1 a 2 diz o seguinte, eu vou tentar usar aqui os termos, né? Quando alguém apresentar yakriv, partindo dessa raiz hebraica karav, uma oferta, korban, a Yahvé deverá apresentar, takrivu, suas ofertas, korbaquém. Então, na verdade, korban, aqui a partir dessa raiz hebraica karav, é o termo mais abrangente para descrever rituais culticos, ou seja, sacrifícios em textos sacerdotais. A associação desse termo com a experiência de hospitalidade divina pode ser também estabelecida pelo fato de os sacerdotes serem chamados de querovai, aqueles que se aproximam. E esse termo é bem interessante, que ele está ligado à caracterização do culto como aproximar-se da presença divina, que também depende da hospitalidade, né, da hospitalidade divina. Mas também ele é um termo técnico que parte do contexto palaciano, ele caracteriza oficiais reais, né, oficiais do rei, que vivem no palácio e têm acesso imediato, ou seja, sem intermediários ao rei.
Com tal analogia, Deus então é caracterizado como rei, o tabernáculo como seu palácio, os sacerdotes como oficiais reais, a comunidade israelita como vassalo, né, de Yahvé, e o culto como uma experiência da hospitalidade divina semelhante às refeições de aliança entre suzeranos e vassalos, estabelecendo até, aqui eu não vou ter muito tempo para explicar isso, mas estabelecendo até uma relação de parentesco adotivo entre as partes, entre o suzerano e o vassalo, que era uma prática comum e um conceito comum dessas relações no Antigo Oriente Próximo. Então, Israel, ao participar dessas refeições, desse culto, ele tanto faz a manutenção, como também podemos entender como estabelece essa relação de parentesco, né? Israel como filho adotivo, e Deus não só como rei, mas também como pai adotivo. Aquilo que era comum entre as divindades e os reis de fato, né? A gente vê no texto bíblico sendo aplicado para o povo de Israel como um todo. Isso é bem importante. Aí quando a gente chega em Levítico 9, com a descrição da execução dos rituais prescritos até ali, ou seja, em Levítico 1 a 7, nós encontramos algo semelhante a Êxodo 40. Ou seja, a presença de Yahvé enchendo o tabernáculo, mas dessa vez, porque lá em Êxodo 40 nem Moisés nem Arão podiam entrar no tabernáculo, mas dessa vez lá em Levítico 9, eles podem entrar na tenda do encontro e a glória de Yahvé aparece para todo o povo. E aqui uma experiência comunitária, não só uma experiência da elite sacerdotal, apesar de Moisés e Arão, por exemplo, Moisés nem é considerado um sacerdote, mas os dois entram no tabernáculo, na tenda do encontro, mas a presença de Yahvé é manifestada de forma democrática, entre aspas, aqui, para que todo o povo experimente a sua presença e faça parte dessa experiência de comunhão e, consequentemente, de hospitalidade divina. A prescrição sacerdotal dos rituais de adoração consegue realizar a intenção original do lugar de habitação de Yahvé como lugar de encontro com a presença divina. O que é singular nesse contexto literário é que a experiência da hospitalidade divina é padronizada, se tornando regularmente disponível. Aquilo que aconteceu em Êxodo 24 foi uma experiência única e que parte da iniciativa divina, e Levítico traz para o povo regras, instruções, prescrições, conceitos que vão tornar essa experiência padronizada e regular, desde que eles sigam essas prescrições. Se considerarmos os aspectos mais materiais dessa experiência, apontando para o contexto cultural, o conceito de hospitalidade divina ainda pode ser útil. Em textos como 1 Samuel 2 e 9, o ritual cultico no santuário é vivenciado como uma refeição familiar num ambiente sagrado. Aqui eu estou falando do texto lá, né, de Ana, que é o relato a respeito do nascimento de Samuel e tal. A família, né, ainda sem Samuel, mas a família de Samuel vai para o tabernáculo e traz a sua oferta. E a experiência de culto que eles têm ali é uma experiência de comunhão familiar, de refeição comunitária dentro do tabernáculo. E ali nesses textos, entre as partes fundamentais, para a gente entender por que refeições eram tão importantes na experiência cultica no Antigo Israel, por exemplo, nas partes fundamentais da arquitetura dos santuários, como o santuário de Siló ou o Templo de Jerusalém, estavam cômodos dedicados ao consumo de refeições, aquilo que no texto bíblico é chamado de lishká. Em 1 Samuel 1, versículos 4 a 5 e 1 Samuel 9, versículos 22 a 23, nós também encontramos outro elemento importante da experiência de hospitalidade no Antigo Israel e também no Antigo Oriente Próximo, que é a figura do anfitrião. Ali, um dos participantes, o ofertante, dos participantes da refeição decide os lugares e as porções que cada um vai ter naquela experiência de refeição comunitária. Mas quando nós olhamos para a prescrição sacerdotal para o culto, então Levítico, né, é Yahvé
quem decide a posição e a porção de cada participante, agindo, portanto, como anfitrião. O papel de Yahvé como anfitrião também é importante para entender as ofertas apresentadas. Não estamos lidando com uma dádiva a Yahvé, geralmente a gente entende sacrifício como algo que eu simplesmente entrego para Deus, mas na verdade a gente está vendo nos sacrifícios uma relação de tributo. O sacrifício não é uma dádiva, mas é um tributo, ou seja, uma porção daquilo que foi recebido do próprio Deus. Então, na verdade, não é o ser humano agindo como anfitrião e Deus como hóspede, mas é o contrário, a partir de um tributo que Israel entrega a Deus, daquilo que Deus entregou a Israel, ou seja, a relação é ao contrário. Deus é o anfitrião e Israel é o hóspede, pois é Yahvé quem providencia os bens a serem ofertados e prescreve a distribuição das porções, mesmo a porção dele, né? Isso nos traz ao papel fundamental que a comida desempenha na experiência dos rituais culticos da antiguidade como um todo e no antigo Israel particularmente. Como mencionei, o papel da comida é tão importante a ponto de a arquitetura dos santuários revolver em sua função. Nesse caso, deve existir alguma consideração sobre a produção de alimentos e seu papel na cultura do antigo Israel. Podemos começar dizendo que a domesticação de animais e a domesticação de vegetais também, e tudo em torno dessa atividade é relevante para os rituais culticos, ou seja, para os sacrifícios. Um exemplo simples é Levítico 22, 28, que proíbe o abate de um animal e sua cria no mesmo dia, exigindo que o ofertante, que é o criador dos animais, os conheça muito bem para saber quem é pai e quem é filho, né? No caso dos animais, o esforço físico e até psicológico necessário para criá-los, porque eu falo psicológico porque a relação entre humanos e animais em culturas tradicionais e culturas da antiguidade era muito próximo. Os animais moravam na mesma casa, debaixo do mesmo teto e às vezes comiam até da mesma comida que as pessoas. Mas esse esforço físico e psicológico era necessário para criar esses animais, e isso é importante para a gente considerar a experiência do ofertante nos sacrifícios. O consumo de carne era uma ocasião especial, mas só poderia acontecer se o ofertante entregasse um animal que representava muitos aspectos da sua própria vida. Então, o animal, de fato, é um representante da vida do ofertante, seja por causa do esforço físico imposto ou colocado por parte do ofertante para que aquele animal exista, mas também porque existe uma identidade, um vínculo entre o ofertante e o animal. E para que esse ofertante se alegre, e aqui eu estou usando linguagem de Deuteronômio, não de Levítico, com a experiência de comida extravagante na casa de Yahvé, é necessário participar em rituais de autoentrega. No fim, o animal é de fato uma entrega de grande parte da própria vida do ofertante. Então, a gente não pode separar o animal da vida do ofertante. A hospitalidade de Yahvé causa alegria com abundância de alimentos por meio da entrega que o ofertante faz de um animal que está intrinsecamente vinculado à sua própria vida. A hospitalidade divina também pode ser útil para entender os regulamentos culticos sobre pureza e impureza. Sentar à mesa com um superior, como um suzerano ou um rei, significa se comportar de acordo com a ocasião e com as regras da casa do anfitrião, marcando a diferença de status entre anfitrião e os seus convidados. Essas ocasiões exigem certo protocolo e etiqueta. Protocolo e etiqueta aqui usando de fato conceitos de hospitalidade da antiguidade, mas também aqui usando esses conceitos também servem para pensar no contexto monárquico ou régio, né? Jonathan Clown's, que é um judeu que escreve sobre pureza, impureza e muitas questões da teologia sacerdotal, diz que esses regulamentos seguem um padrão de imitação divina, como no refrão, muito característico de Levítico, a segunda parte de Levítico, sejam santos como eu sou santo, né? Característico daquilo que o pessoal chama de código de santidade, que é Levíticos 17 a 26. Nesse padrão, tudo que aponta para sexo e morte é considerado impuro ou diferente de Deus. E não é porque sexo é ruim e porque necessariamente a morte é ruim, mas é porque
sexo e morte são aquilo que de fato caracterizam a diferença entre seres humanos e a divindade como um ser imortal e a humanidade como como seres mortais que dependem da sexualidade para a procriação e que, obviamente, falecem. Então, ser puro ou ser impuro tem esse aspecto de imitação da identidade de Deus nas suas características. E aí Clauons conclui da seguinte forma, abre aspas, somente um estado exaltado em semelhança à divindade, o estado de pureza ritual, torna alguém elegível a entrar no santuário, a residência santa de Yahvé na terra, fecha aspas. Não somente elegível, eu diria, mas seguro também, porque entrar na presença de alguém tão poderoso e distinto, sem estar sob as condições corretas, é muito perigoso. Se você não segue protocolo e a etiqueta adequada no palácio de um rei, você corre o risco de morrer. E isso, em minha opinião, combina bem com a função de protocolo e etiqueta conforme a categoria de hospitalidade real. Esses diversos elementos da experiência de hospitalidade aplicados ao culto no Antigo Israel não é uma inovação da minha parte. Outros autores costumam usar termos como etiqueta e protocolo também. Por exemplo, um também judeu chamado Hiam Maccobi fala do sistema sacerdotal de pureza como, abre aspas, etiqueta e protocolo palacianos observados na corte de um monarca, fecha aspas. E Paula Fredriksen, que na verdade é uma estudiosa do judaísmo antigo e até do Novo Testamento, e Paulo inclusive, mas ela usa o termo etiqueta da mesma forma, mas seu uso é mais interessante porque o uso que ela faz de etiqueta é qualificado a partir da sua perspectiva de que a divindade cultuada e seus adoradores mantêm um vínculo de parentesco, o que faz com que a experiência do culto se torne ainda mais próxima do que podemos entender da hospitalidade na cultura do Antigo Oriente Próximo, que se fundamenta na responsabilidade e generosidade mútuas típica da dinâmica de parentesco. Então, hospitalidade, na verdade, parte de um fundamento de que existe uma relação de parentesco entre as partes e que, por causa desse vínculo, dessa relação de parentesco, eu tenho certas obrigações para com essa pessoa, inclusive obrigações de generosidade que tem a ver com, então, a experiência de hospitalidade. Mais ainda, falar da experiência cultica como hospitalidade divina estabelece o culto como uma expressão de um relacionamento de parentesco adotivo típico das relações internacionais entre os grandes reis do Antigo Oriente Próximo. Participar do culto a partir desse contexto de hospitalidade ali no Antigo Israel significa que Israel como um todo é considerado uma figura régia que, por causa da sua relação com Yahvé, que é o Rei Supremo, se encontra então com essa identidade régia e essa possibilidade de estar na presença do grande rei. Apesar desses dois autores que eu mencionei, o Hiam Maccobi e a Paula Fredriksen, usarem esses elementos para caracterizar partes da teologia e do culto sacerdotal no Antigo Testamento, nenhum deles considera que tais elementos têm seu significado derivado da experiência de hospitalidade, que não necessariamente é uma experiência do contexto régio e monárquico, mas que tem os seus valores, os seus fundamentos na experiência de pessoas comuns de hospitalidade, né? O que busquei fazer, então, foi interpretar alguns desses elementos da experiência cultica do Antigo Israel de acordo com o material bíblico, a partir da experiência de hospitalidade. Certamente eu não exauri, eu sei isso porque grande parte desse material eu trabalhei já há alguns anos e hoje, já tendo avançado um pouco nas pesquisas, eu poderia ter incluído algumas outras questões de estudos antropológicos, como, por exemplo, beduínos na região do Negev, e como eles lidam com hospitalidade, e é muito semelhante com aquilo que a gente vê no texto bíblico. Então, eu obviamente não exauri aqui as possibilidades de análise do culto do Antigo Israel, mas acredito que abriu um caminho com potencial para aprofundamento e em pelo menos dois aspectos. Estudos comparativos com refeições palacianas oficiais em monarquias do Antigo Oriente Próximo. Isso é algo que eu ainda gostaria de fazer com um pouquinho mais de profundidade, comparação entre o culto daquilo que nós vemos em Êxodo Levítico, com aquilo que nós temos de informação sobre
protocolo, etiqueta e as relações internacionais entre reis ali no Antigo Oriente Próximo. E outra coisa que é a relação entre culto e aliança a partir do estabelecimento de vínculos parentais em ocasiões de hospitalidade. Então, eu tenho ainda uns 15 minutos, Davi, eu acho, ou não? 10? Eu quero nessa parte final, então, tentar falar um pouquinho sobre que tipo de ética o culto, a partir desse contexto de hospitalidade, pode trazer para nós. Uma vez que os rituais culticos no Antigo Testamento não são performances e sim textos, é imperativo cuidado ao interpretá-los à luz de estudos de teoristas de ritual que derivam suas conclusões a partir da observação de performances. Eu seguirei 2 diretrizes em meu método de aplicação desses estudos. Primeiro, não usarei análise de detalhes performáticos, mas somente conclusões gerais sobre como se formam os rituais e o que eles fazem. Segundo, não dependerei de detalhes sobre a performance do ritual, mas somente usarei os valores culturais que emergem claramente a partir do texto bíblico. Então, a partir dessas 2 diretrizes, quero usar o conceito de etiqueta para esclarecer uma função essencial de rituais culticos no Antigo Israel. Etiqueta é um sistema de ações corporais, daí a importância do uso de teoria ritual, que comunica valores éticos de um determinado ethos, em um ambiente de comensalidade e hospitalidade, daí a importância dos valores culturais. A razão para falar sobre ideologia ritual é que rituais, de acordo com o antropologista Clifford Geertz, são definidos por imagens idealizadas em resposta a problemas de significado que surgem da experiência humana real. Essas imagens idealizadas, ritualmente, diferentemente de conceitos abstratos, são imagens de como a vida deve ser vivida em sua relação com outros, a sociedade, a criação e a própria divindade. Os rituais concretizam essas imagens idealizadas em uma escala menor, dentro de um ambiente e um tempo controlados. A teorista ritual Catherine Bell diz o seguinte, abre aspas, o que a ritualização faz é bem simples. Estrutura temporariamente um ambiente de espaço-tempo por meio de uma série de movimentos físicos, produzindo assim uma arena que, ao moldar os seus participantes, tanto valida quanto expande os esquemas que eles estão internalizando, fecha aspas. Então, existe uma certa limitação espacial e temporal da experiência, mas essa limitação é superada por 2 aspectos essenciais do ritual. O primeiro é bem prático, pois rituais treinam corpos, os corpos daqueles que são participantes dos seus rituais, a se comportarem de uma certa maneira. E esse ideal, que é o ideal do ritual, então, é estabelecido no próprio corpo do seu participante como um tipo de pedagogia encarnada, de tal forma que o participante, fora da limitação do ritual, vai agir de acordo com aquilo que o seu corpo foi treinado a fazer. Então, de certa forma, o ritual tem, para que ele seja idealizado, ele precisa limitar espaço e tempo para formar uma pedagogia que depois vai ser expandida e colocada em prática fora daquela limitação a partir do corpo dos seus participantes. Um biblista chamado Frank Gorman Jr., que trabalha com a ideologia ritual na teologia sacerdotal, ele fala que o sistema ritual sacerdotal especificamente, então não o ritual de uma forma geral, mas o sacerdotal diz respeito a 4 áreas. O estado do indivíduo, o estado da sociedade, o estado do cosmo e o estado da divindade em relação ao indivíduo, à sociedade e ao cosmo. O que o ritual faz é mexer com algumas dessas partes. O corpo do participante, ele mexe com a relação do participante com a divindade, a partir dos sacrifícios, mas o que o Gorman diz que é muito importante é que essas relações estão tão intricadas uma com a outra, relacionadas uma com a outra, que se você mexe em uma, você mexe em todas. Então, ainda que haja uma limitação da experiência cultica no Antigo Israel, a partir do momento em que o ofertante tem uma mudança do seu estado, a divindade tem uma mudança do seu estado, a gente pode falar numa mudança cósmica também, a gente pode falar numa mudança de toda a sociedade a partir daquilo que acontece no culto.
Então, os rituais culticos, conforme a teologia sacerdotal, produzem um ambiente em que a presença divina é mantida e pode ser desfrutada, assim como no primeiro ato criativo de Yahvé em Gênesis 1, por exemplo. Esse ambiente na criação e no culto corre o risco de deterioração, colocando a existência em risco. Por isso, a teologia sacerdotal contempla rituais regenerativos ou reconstitutivos, e toda essa discussão pode ser categorizada como uma questão de teodiceia. Teodiceia aqui não como explicação do mal, mas como lidar com a existência do mal a partir da existência de uma divindade boa. A ordem correta do culto e da vida torna a comunhão com Yahvé possível. E essa comunhão resulta em bênção, portanto, vida. Central para essa ordem correta é o controle daquilo que ameaça a vida, o que pode ser chamado de caos, mal, impureza, entre outras coisas. Na teologia sacerdotal, o primeiro ato criativo estabelece essa ordem correta em grande escala, contemplando todo o cosmos, enquanto o culto estabelece no ambiente limitado do santuário. E aí está essa questão de uma experiência idealizada. É como se o culto fosse a existência como ela sempre deveria ser. Como, porém, a mudança em uma área gera mudança nas outras, é possível pensar que o culto também tem o potencial de mudar a ordem em todo o cosmos. E é isso que eu estou chamando de teodiceia, o culto como um fazer teológico que dá aos seus participantes a esperança e a explicação de como as coisas deveriam ser. E eu só quero concluir aqui pensando nessa questão ética, né? De que forma nós alcançamos essa experiência idealizada. E conforme, né, aquilo que a gente viu até aqui. Quanto à ética, há importantes elementos que apontam para a prática da auto-entrega. Além do que eu já disse sobre os animais domésticos, é importante apresentar uma imagem mais completa, incluindo aqui que a morte dos animais é descrita como se não houvesse resistência de sua parte, o que se tornou até uma imagem teológica importante, como a gente vê na expressão de Jeremias, como um cordeiro manso que se leva ao matadouro. E aqui manso, na verdade, em silêncio, um cordeiro tranquilo. E também o papel do ofertante que tendo criado esse animal sem defeito, né, tamim aqui, cuidadosamente selecionando os melhores animais para procriarem e providenciando tudo que o animal precisava para se desenvolver, decide o propósito da vida desse animal. Ainda que o animal morra, seu propósito é ser um meio de comunhão entre ofertante e divindade, como rituais que intentam colocar as coisas em ordem num contexto de desordem. Reconhece-se a necessidade de representar a desordem antes que a ordem seja alcançada. Nos termos usados por Itamar Grunwald, também um biblista judeu, a morte do animal é um ritual de deconstituição ou desordem que providencia o necessário para os rituais de reconstituição, ou seja, de ordem. Então, a refeição de comunhão com a divindade e a comunidade que alavanca a vida do indivíduo e da comunidade depende desse processo de deconstituição e reconstituição. E como há uma identificação do ofertante com o animal, toda a experiência poderia ser retratada da seguinte maneira: o ofertante está sendo consumido porque ele entregou parte de si mesmo, porque a oferta, pois o que ele oferta é um benefício para todos, para a comunidade inclusive. Então, de certa forma, a pessoa do ofertante está sendo consumida em benefício de toda a comunidade, mas ele também está consumindo. Ele mesmo consome os benefícios da sua autoentrega, pois ele também se beneficia de sua própria oferta, que tem a divindade como origem primeira. Então, como anfitrião da experiência de hospitalidade. Então, em minha opinião, essa é a etiqueta que deve ser seguida no palácio de Yahvé, pois é dessa forma que Yahvé se fez também disponível a Israel. E aí entra essa questão da imitação de Deus. Você participar da experiência de hospitalidade divina a partir da sua imitação de quem Deus é, porque Deus, Yahvé, né, pensando aqui na história, se faz disponível a Israel para que Israel tenha vida. Então, da mesma forma, os participantes do seu culto devem se tornar disponíveis a toda a comunidade e ao próprio Deus, para que surja a vida e para que a ordem de todo o cosmos
possa acontecer mesmo dentro da limitação da experiência de culto dentro daquele santuário. Eu vou terminar por aqui. Eu só queria talvez falar alguns pontos que eu acho que são importantes a partir dessa discussão que eu trouxe. Primeiro, rituais culticos no Antigo Testamento demonstram quanto a materialidade possui uma função espiritual. Para nós evangélicos protestantes, isso é extremamente importante. Segundo, a fim de experimentar a hospitalidade divina, é necessário seguir um comportamento ético de autoentrega no santuário e no dia a dia, para que as bênçãos dessa hospitalidade sejam desfrutadas por toda a comunidade. Terceiro, sacrifícios de animais não dizem respeito à morte, e sim à vida. Quarto, rituais culticos são altamente éticos. Quinto, hospitalidade está fundamentada em vínculos de parentesco, com suas implicações de responsabilidade e generosidade recíprocas, que podem estabelecer vínculos de parentesco adotivo entre as partes. Sexto, rituais culticos criam e realizam as experiências, comportamentos e imagens que são um modelo da forma como enxergamos a relação da divindade com a sua criação e a forma como enxergamos o mundo vindouro. E aí fica, para nós crentes, fica a pergunta: quais imagens e valores a nossa experiência cultica, a nossa liturgia tem transmitido? É aquela de ordem, de criação, de vida abundante ou o quê? Obrigado. Obrigado, Caio.